Olá, estudantes do 7º ano! Estou de volta! Isso aí, é a professora Juliana de Língua Portuguesa. E hoje teremos 2 em 1, isso aí, ou seja, 2 conteúdos em uma aula apenas. Bem, primeiro falaremos sobre locução adjetiva e depois interjeição. Sem muita demora, vamos lá entender esses conteúdos e arrasar na prática. Vamos lá então? Fique ligadinho! Locução adjetiva. Entenda que a palavra locução significa que são duas. Isso. Estamos falando de uma união de 2 ou mais palavras que possuem valor de adjetivo. Sendo assim, perceba um conceito, ó. É uma expressão que tem valor de adjetivo, ou seja, adjetivo é o que caracteriza o nome, o substantivo. Então, ela é representada por mais de uma palavra. E aqui temos um exemplo, olha lá, amor de mãe. Percebam, de mãe é a locução adjetiva. De mãe está caracterizando o quê? O amor. O amor é um substantivo. Bem, a gente precisa entender o processo de formação, não é mesmo? Dessa locução adjetiva aí. Ó, ela é formada, então, por uma preposição mais um substantivo. Novamente, o exemplo. Amor de mãe. O de é a preposição e mãe é um substantivo, mas percebam que a junção da preposição com o substantivo caracterizou o amor. Aqui, perceberam? Agora, precisamos também entender que esse processo de formação aí não será só com o substantivo, não. Aqui nós vamos entender que tem a preposição mais um advérbio. Isso aí. Advérbio, né? Ó, vamos voltar lá e tentar resgatar os conceitos, né? Adjetivo caracteriza. E o advérbio? O advérbio, ele traz uma informação mais específica, ou seja, ele traz uma circunstância. Muitas vezes vai estar relacionada com o modo, com o jeito. É mais ou menos assim, ó. Porta de trás. De trás. Essa palavra trás, vamos ativar a canetinha. Ativa já. Ó. Trás é um advérbio de lugar. Indica o que então? Que é o lugar de trás, é a porta de trás. Então aí percebemos que a formação da locução adjetiva foi feita com a preposição mais o advérbio. Agora, temos alguns exemplos de frases. Vamos observá-los, então. Olha lá, o nosso exemplo, né, que a gente está usando desde o início da aula. O amor de mãe é mais forte de todos. Então, eu consigo aqui encontrar a minha locução adjetiva. Agora percebam que tem algo muito interessante aqui. A locução adjetiva, ela pode ter um adjetivo correspondente. Isso é geralmente. Nem sempre eu vou conseguir, mas geralmente eu encontro. Olha lá, o amor materno. Percebam que esse materno trouxe o mesmo significado de mãe e eu consegui fazer a correspondência. Tem outro exemplo aqui também, vamos perceber, ó. O sapato era feito de couro de boi. Ó, então eu tenho o adjetivo correspondente, bovino. Deixou marcas de dedo no computador. Adjetivo correspondente, digital. Então, percebam que eu posso substituir de dedo pela palavra digital. Aí tem uma lista de locuções adjetivas. Vamos dar uma olhadinha? Bem interessante e a gente já pode ir memorizando aí alguns. Ó, de abdômen. Qual que é o adjetivo correspondente? Eu tenho a palavra abdominal. De chuva.
pluvial ou chuvoso. De águia, aquilino. De aluno, discente. De anjo, angelical. De rim, renal. De rio, fluvial. De sol, solar. De sono, onírico. De tarde, vespertino. De terra, terreno, terrestre. De trás, traseiro. Perceberam? Eu consigo encontrar, então, algumas alocuções adjetivas, um adjetivo correspondente. Agora, nós teremos aqui trechos. Sim, trechos, e nós faremos a leitura. Vamos observar aqui que o título é Olhar Criterioso. E ele apresenta uma linguagem bem dinâmica, mais objetiva e até mais poética. Vamos lá, então, iniciar a leitura? Ao sucumbir dos singelos traços matinais, a Aurélia percebeu que da fresta de uma janela adentrava os primeiros raios solares, algo tão imperceptível mediante a conturbação citadina e a correria do dia a dia. Observem que os termos, que se encontram aqui estão em destaque, perceberam? Sublinhados. Bem, nós podemos constatar que eles representam algumas locuções adjetivas. Sim, mas agora você, estudante, consegue entender que esse trecho ele traz uma elegância, uma beleza à mensagem? Tem uma estética, um discurso totalmente admirável. Agora, e se nós trocássemos, essas expressões, essas palavras, esses adjetivos correspondentes pelas locuções adjetivas? Percebam como ficaria então, Se nós colocássemos assim, traços matinais, a gente poderia colocar o quê? Singelos traços da manhã, E se seria raios solares de sol? E se fosse citadina, refere-se à cidade, então, de cidade, da cidade. Se utilizássemos as locuções adjetivas, provavelmente não alcançaríamos essa linguagem toda requintada, Essa linguagem cheia de beleza. Perceberam, então? Pois é. E assim a gente termina o assunto sobre locução adjetiva. Agora é momento da nossa segunda parte, interjeição. Isso aí. Bem, para a gente introduzir esse conteúdo, eu peço que vocês se concentrem aqui no meu rosto, as minhas expressões faciais. Me passarei por você, estudante, diante da apresentação desse conteúdo aqui de interjeição. Então vamos lá imaginar juntos. Você aí na sua casa assistindo a aula e eu de repente chego aqui e anuncio. Pessoal, a nossa aula hoje será sobre interjeição. E você logo já pensa aí. Imagino que você deve estar pensando assim. Ai, ai, ai. Que é isso? Ó céus! Outro conteúdo com nome complicado? Ai, tomara que essa tal de interjeição seja mais fácil, Olha só, eu tentando passar por vocês aí. Mas é justamente para você entender que interjeição são essas expressões. Ai, 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 ó céus, tomara. Essas palavras, elas estão totalmente relacionadas com as nossas expressões faciais, com a maneira como a gente fala. E é isso, as interjeições são palavras pequenas, fazem parte do nosso vocabulário. E aí a gente tem conceitos aqui. Então vamos lá. A interjeição, ela é uma palavra invariável, ou seja, ela não tem mudança. Isso, ela permanece do jeitinho dela. Ela não vai se adequar com as outras palavras, não. E ela é uma expressão que vai sempre ser acompanhada por um ponto de exclamação. Isso aí. E representa um recurso de linguagem afetiva,
Ah, o que seria isso, afetiva? É o que expressa os sentimentos, as sensações, o estado de espírito. Bem, nós vamos encontrar muitas interjeições, sabe aonde? Nas histórias em quadrinhos. Elas apresentam muito essas expressões. Percebam. Cebolinha. Ai, meu Deus, você está bem? O que aconteceu? O que aconteceu? O de sempre. Ou seja, a Mônica vive colocando Cebolinha numa situação difícil, né? E ela utilizou uma interjeição, olha lá. Ai, meu Deus, o que ela estava querendo expressar aqui? Uma preocupação com ele, não é mesmo? Ou seja, então ela utiliza dessa expressão, ai meu Deus, para demonstrar que ela, querendo ou não, ela estava ali sensibilizada com o que estava acontecendo com ele. Vamos para outro exemplo. Tá chegando o Natal. Eba! Temos a interjeição eba. E essa interjeição, ela expressou o que? Esse eba. Natal, uma festa, né, de comemoração, nós reunimos os familiares. E aí tem uma satisfação quando a gente diz eba, não é mesmo? Só que essa satisfação nem sempre é para todos, né? Olha do outro lado, ó. Tá chegando o Natal? Oh, meu Deus. A interjeição, oh, meu Deus, já demonstra o quê? Que não tem a mesma satisfação, não é mesmo? Bem, se tratando de uma comida típica, né? Que representa aí o Natal, não há essa mesma satisfação. Esse, oh meu Deus, é no sentido de apelo, né? De ajuda, não é mesmo? É isso aí. Agora, tem outro exemplo aqui e a gente vai perceber que é muito interessante a gente fazer uma análise também que se refere à linguagem que não é verbal. Isso. Então, vamos lá. A compreensão, né, de uma interjeição, ela depende aí do contexto, da análise do contexto em que ela vai aparecer. Perceba que há muitas interjeições aqui, né? Mas a gente pode perceber também a expressão corporal, né? Eu iniciei a aula aí sobre, na verdade, a segunda parte da aula sobre interjeição, tentando demonstrar para vocês, estudantes, essa expressão aqui facial. Por quê? Porque contribui muito para a compreensão. Olha só, quando você observa o vamos, né? E percebam, né, a fortaleza, a maneira corajosa, né? É uma interjeição que demonstra o quê? Uma coragem, né? Vamos lá, nós somos capazes, não é mesmo? O olha, qual que é o olha aqui? É no sentido de cuidado, né? De um alerta. Perceberam? O ui. O ui já vai expressar o quê? Ai, né? Ui, no sentido de dor, de cuidado, né? Ó, percebam a expressão dele, ó. Nós podemos interpretar aqui que teve ali um lance ali que ele ficou prejudicado aí com a perna, né? E o fora? Aqui é interessante a gente falar muito sobre isso também, ó. Fora já vai indicar essa questão do expulsar, né? Do sair, né? Também é uma interjeição. E aí, por fim, a gente tem o socorro, né? O ai de mim, que também é apelo, né? Um pedido de ajuda. Então, aqui nós conseguimos observar algumas das interjeições dentro das histórias em quadrinhos, na HQ. Aí eu trouxe aqui para vocês muitas outras. Trouxe o psiu, tomara, quem me dera, opa, ó céus, firme, ufa. O que eu trouxe aqui então com esse material? O que eu gostaria que você, estudante, percebesse aqui? Bem, existem muitas interjeições, nós acabamos de citar algumas. E elas vão exprimir, né? Elas vão indicar todo um tema aí, né? Que está sendo tratado no contexto. Só que há um detalhe muito importante.
elas são organizadas. Isso. Nós conseguimos determinar qual interjeição que se refere àquele tema. Por exemplo, quando você vê a palavra obrigado, agradecido, valeu a pena, graças a Deus. Bem, todas essas aí são interjeições, mas elas são interjeições então classificadas dentro de que tema? De um agradecimento. Próxima, olha lá, obrigada, né? Um agradecimento. Advertência, agora dentro desse contexto aí, né, de advertência, dessa temática, eu tenho essas interjeições. Cuidado, calma, fogo, olha lá, olhe, atenção, devagar. Percebam? Todas essas referem a advertências. Eu consegui reunir alguns temas aqui, tipos de interjeição, e trouxe para que vocês pudessem observar. Bem, as temáticas são inúmeras, né? Não vamos falar de todas, mas temos aí então disponível de admiração, temos a de alívio, animação, apelo, aplauso, de desejo, de dor, de dúvida, de espanto, de frustração, de impaciência, de imposição, de silêncio, de satisfação, de saudação, de despedida e até de suspensão. Então, aqui conseguimos reunir algumas delas para que você tivesse aí o sentido sobre a interjeição, a forma como ela vai ser empregada aí no contexto. Agora chegou o momento do você sabia. Isso! Essa parte é super importante, né, estudante? A gente vai aqui tentar ampliar um pouquinho esse conteúdo aí, né, de interjeição. E você tem uma informação extra dentro desse conteúdo. Então vamos lá conferir. O Você Sabia de hoje traz então duas interjeições. Olha lá que interessante. São interjeições o ou o? Nós vamos perceber as diferenças aí. Então já para responder essa pergunta, as duas palavras existem na língua portuguesa e estão corretas e são interjeições. Só que precisamos fazer uns lembretes aqui importantíssimos. Então vamos lá. Interjeição são palavras invariáveis, ou seja, não sofrem mudanças. E elas são utilizadas para exprimir de forma concisa, para indicar uma sensação, né, de uma forma bem breve, uma emoção, né, e aí determina de acordo com a temática. Agora, vejamos aqui dois exemplos. Vamos lá, então, perceber esses exemplos. Nós temos o primeiro. Ô filha, vem rápido que a janta está pronta. Ô filha, esse o é uma interjeição. Agora, o que a gente precisa entender? Esse o com acento sem o H é uma interjeição que vai indicar o quê? Um chamamento. É uma interjeição vocativa. Isso mesmo. Agora, se você observar agora o O com H, olha o exemplo. Não se preocupe, tudo se resolverá. É uma interjeição exclamativa, mas que já vai indicar o quê? Pode ser até admiração, né? Espanto, alegria, mas no caso aqui está expressando o quê? Um apelo. Está te pedindo, não se preocupe. Então esse O com o H já teve uma diferença do primeiro que nós citamos. E aí, o que a gente precisa fechar aqui e entender? Vamos consolidar aqui esse conteúdo interjeição. Bem, nós temos que deixar claro que há uma diferença aqui dos significados, não é isso? Para cada situação, vocês devem escolher a interjeição que vai ser usada. Mas precisam ter atenção que elas expressam situações diferentes no contexto, né,
e que devem ser pronunciadas com entonações diferentes. É o que nós fizemos. Novamente. Ô filha, vem rápido. Ó, não se preocupe. Eu espero ter esclarecido esse assunto de hoje. Agora é com vocês, é momento dos nossos recados e você precisa ficar atento e tentar praticar tudo isso aí. Então vamos lá. Acesse a plataforma smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto da tela. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal YouTube SMedGV. Assistam às aulas novamente. Ative o sininho para receber as notificações. Estudem, coloquem as atividades em dia. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.